Prontinho. Então, bem-vindos a essa jornada de conhecimento e reflexão sobre os princípios fundamentais de ESG. Eu sou a Roberta Garcia, eu sou sócia fundadora da Indigo Consulting. Estou aqui hoje para liderar a primeira de uma série de lives que fazem parte da nossa programação nos próximos meses. Tem muita coisa boa por vir. Antes de mergulhar no tema de hoje, eu vou pedir permissão para apresentar um pouco da Índigo. Nós somos uma consultoria comprometida com a excelência na agenda de ESG e também gestão de processos. A gente está aqui hoje exatamente para poder elevar o nível de maturidade das nossas discussões num assunto que tem ainda uma jornada muito grande que percorrer. Então, a nossa iniciativa, dentro da pauta ESG, a gente considera que é inegável que nos últimos anos a gente tem testemunhado uma crescente conscientização sobre a importância do ESG. Isso vem de uma pegada global, inclusive, mas ainda assim, aqui no nosso país, há muito trabalho a ser feito, e a gente quer explorar esses desafios, essas oportunidades, e expandir o conhecimento, para que a gente consiga trazer e moldar o cenário brasileiro dentro de uma agenda que toca a sustentabilidade, a sociedade e a ética, sobretudo, que é pauta do que a gente vai falar hoje. Então, o objetivo dessa primeira conversa hoje é que esse grupo troque e tenham insights muito válidos com relação à compreensão do ESG. Prontos para começar a primeira live? Vamos lá. Vamos lá? Então, oficialmente dando aqui as boas-vindas a Marilza, com muita gratidão pelo apoio, pelo tempo. É uma honra, depois de tantos anos que trabalhamos juntas, nos reconectarmos e a gente está junto aqui para contar uma história, né? Então, passo a palavra para a Marilza, pedindo para que ela possa se apresentar para todos nós. Obrigada, Roberta. Bom, primeiramente, muito obrigada a vocês também. A gente sabe que tempo hoje é um recurso extremamente escasso e caro, né? Então, a gente precisa fazer escolhas nas nossas agendas, e por conta disso eu agradeço a presença de vocês. Bom, meu nome é Marilza Benevides, eu sou advogada, sou profissional de compliance certificada já há muito tempo, tenho a minha consultoria, passei boa parte da minha vida corporativa em grandes empresas multinacionais, sendo 19, quase 30 anos que eu passei no ambiente empresarial, no grupo PepsiCo, onde eu conheci a Roberta. Eu terminei minha jornada lá como diretora jurídica e de compliance também. Bom, enfim, mais ou menos há 10 anos eu venho atuando muito próximo do IBGC, sou associada, sou instrutora de diversos cursos do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, sou a coordenadora do curso de compliance e coordenadora da Comissão de Ética também, Comissão de Ética em Governança. E tem sido uma jornada também muito rica. Essa minha proximidade com a governança tem realmente sido uma grande conquista na minha vida. E, bom, é isso. Hoje a gente vai falar sobre o tema lucro com ética, né? Um tema bem interessante, né? A primeira, quando a gente ouve essa frase, lucro com ética, pode até soar meio... Né? Antigamente poderia soar muito estranho, hoje já não tanto, né? Então é isso que a gente vai falar hoje. E aí, Roberta, você quer iniciar fazendo alguma pergunta? Como é que... Quero sim, tem um par de perguntas aqui para a gente debater. Obrigada mais uma vez. E a primeira pergunta que eu tenho aqui no meu caderninho é a questão da conciliação, né? Como conciliar a busca por resultados, a maximização de lucros, né?
acima de tudo, sem que os princípios da governança sejam, e os valores, né, sejam literalmente desconsiderados ou mesmo violados. Uhum. A grande questão que se põe aqui para a gente é a seguinte: é possível você ter lucro, mas observando os princípios éticos, os princípios da governança? Como eu já falei há um minutinho atrás, não faz muito tempo que essas duas coisas, por mais que se dissesse, não, aqui dentro da empresa todo mundo é ético, mas a gente sabe muito bem que na hora de tomar as decisões, na hora de priorizar resultados em detrimento, sempre se fazia isso em detrimento aos valores e princípios da governança. E por que eu digo isso? Porque na nossa sociedade, o que sempre foi muito valorizado é o resultado de curto prazo. Tanto é que todas essas crises que a gente vivencia hoje, seja crises empresariais, seja crises ambientais, sociais e tudo mais, eu não tenho dúvida de que são resultados de tomadas de decisão de curto prazo, sem a menor responsabilidade ou sem o menor compromisso com os valores éticos. Né? Então, como exemplo, podem pegar qualquer escândalo, qualquer tipo de crise empresarial. Claro que vai ter muita coisa envolvida, vai ter falhas de controle, vai ter uma série de temas, mas, no fundo, você vai sempre lidar, sempre vai encontrar desvios éticos, ou princípios negligenciados, tomadas de decisão que priorizam o curto prazo e não o médio e longo prazo. Então, esse era um pensamento, e ainda é um pensamento muito reinante no mundo corporativo, né? Felizmente, de um tempo para cá, isso vem mudando muito. Talvez por conta das próprias crises, né? Porque elas foram tão emblemáticas, com seus resultados tão nocivos para toda a sociedade, que uma série de atores envolvidos nesse ambiente corporativo começaram a pensar que era necessário mudar as coisas, o rumo das coisas, né? Seja o setor público, seja o setor privado, e aí começou-se a ter uma série de legislações, se a gente pensar no escândalo da Enron, que deu ensejo a Sarbanes-Oxley, e de lá para cá, muitas outras vieram no rastro desses escândalos todos, sem dúvida nenhuma. Mas a gente também tem visto uma série de mudanças muito em função do amadurecimento da sociedade, e aí a gente pode atribuir isso a uma série de motivos, pode ser as mídias sociais, pode ser a facilidade de comunicação, enfim, há uma série de razões para isso, mas a gente vem sentindo que a sociedade está cada vez mais pressionando não só governos, mas também as empresas, de uma série de formas, uma série de meios, né? Seja por meio de boicote aos serviços e produtos, seja por meio de manifestações, como a gente viu que aconteceu uns 2 anos atrás, com o caso da Carrefour, que foi todo mundo para a rua, né? E isso tudo começa a ensejar uma série de reflexões que as empresas começam a perceber, ou elas mudam ou elas morrem, né? Não tem outro caminho, ou elas mudam ou elas morrem. E para mudar, é necessário um investimento muito grande, um investimento robusto, de verdade, legítimo, genuíno em governança corporativa, né? Porque você pode ter as melhores das intenções, mas se você não tiver um suporte ali ferramental, né, de governança, você acaba por se perder no meio do caminho, né? E não é só um suporte ferramental, é um suporte também de princípios, né? A governança é, acima de tudo, princípios. Eu acredito mais em princípios do que em controles, né? Porque você pode ter muitos controles, ser uma empresa extremamente engessada em termos de controles, mas a gente nunca pode esquecer que controles são pessoas, né? E quando se quer realmente fazer a coisa certa, se faz a coisa certa, mas quando se quer também não fazer a coisa certa, sempre se encontra uma maneira de se não fazer a coisa certa. Então, chamar as pessoas, engajar as pessoas
e, acima de tudo, fazer com que elas reflitam sobre o seu papel individual, porque todos nós aqui temos um papel individual, né? Nós temos as diretrizes das empresas, mas cada um tem uma responsabilidade muito grande também. Né? Então, eu acho que é por aí. O momento que as empresas elas se dão conta de que atuar por meio dos princípios da governança e pelos valores que elas mesmas pregam, o lucro é consequência. Né? O lucro é consequência. É claro que é consequência. Por quê? Porque ela vai estar trabalhando numa coisa que é no seu ativo, que é o mais caro de todos, que é a sua reputação. Exatamente. Que não tem isso, né? É aí que as empresas realmente vão obter resultados, né? Porque a reputação, ela traz resultados, né? Então é isso, Roberto. Não sei se eu respondi completamente a sua pergunta, mas... Sim, eu queria, dentro disso que você falou, dessa transformação de investimento, né? Como você observa na prática, né? Essa abordagem da transformação dessa cultura, como você observa esse movimento acontecendo? Antes de tudo, né, eu acho que essa transformação são feitas por pessoas. Se quem está no comando das empresas, quem tem ali o poder da caneta, quem está ali tomando as decisões, não está convencido de que é pelo caminho do aprimoramento da cultura, de ética, integridade, dos valores da governança, não funciona. Você pode imaginar aqui uma empresa que tenha pessoas que são céticas em relação a esse tema, mas porque estão sendo pressionadas, elas acabam investindo em governança. Mas, no fundo, não acredita tanto naquilo. Está fazendo porque, enfim, o mercado está exigindo isso delas, né? Os clientes estão exigindo, os consumidores estão exigindo, a sociedade está exigindo. Então, tudo bem, vamos lá apostar nesse negócio aí de governança, de compliance, vamos gastar um dinheirinho aí com isso. Mas, se for assim, pode ser a governança estado da arte. Gente, na hora de tomar decisão, isso tudo é colocado na prateleira. Quantos exemplos a gente tem de empresas que enfrentaram grandes escândalos, não é? Aí você vai lá e pega o código de conduta dessas empresas, está escrito, nós valorizamos a vida, nós gerenciamos os riscos, nós fazemos isso, nós fazemos aquilo, mas tudo isso é totalmente contraditório com as decisões que foram tomadas. Né? Aqui uma coisa é o que está escrito, e para lá vai as decisões. Então, se quem está lá no comando não tem esse senso de responsabilidade para com o todo, e não apenas com resultados, não vai adiantar. Né? Então, a primeira coisa que eu acho, assim, quem são os donos das empresas? Quem são os acionistas? Quem são essas pessoas que são responsáveis por manter aquelas pessoas no comando? Tem que saber quem que está lá no comando, né? Quais são os valores que essas pessoas trazem para dentro das organizações. Elas vêm com a sua história, e a sua história qual é? O que conta a sua história? São pessoas que realmente estão compromissadas com esses valores, com a governança corporativa, ou não? Essas pessoas obtiveram vários resultados bacanas, conquistaram isso, conquistaram aquilo, não sei o quê, mas como isso foi feito? Essa historinha ninguém conta. Né? E abrindo um parênteses, né, isso não está só na questão da governança. Infelizmente, a gente tem observado uma disparidade entre a teoria e a prática quando a gente fala de de outro contexto do social, por exemplo, diversidade, inclusão. Há uma diferença muito grande. Né? É verdade. Entre o manifesto das organizações e há um gap muito grande. Uhum. Não? A teoria e a prática. Exatamente. É isso. Mas você veja esse negócio da diversidade, quando eu trabalhei na PepsiCo, a Roberta estava lá, a PepsiCo talvez tenha sido uma das primeiras empresas a trazer esse tema para dentro, né, para dentro do conselho, né?
E já naquela época, eu me lembro que eu aprendi nessa época que diversidade é uma coisa, inclusão é outra, né? Infelizmente, até hoje, passados mais de 20 anos, muitas empresas ainda não sabem a diferença entre diversidade e inclusão. Elas praticam a diversidade, tá lá. Contratam pessoas negras, pessoas... Não, os grupos minorizados, né, de uma forma geral. Mas só que o que elas fazem com essas pessoas no dia seguinte? Elas não estão preparadas, elas não se preparam para receber essas pessoas e mudar o seu próprio mindset, né? Então, você tem que, antes, fazer uma preparação para poder incluir essas pessoas. Né? Do contrário, há pouco tempo, eu tive conversando com uma colega que disse, ela trabalha no escritório de advocacia, ela disse que resolveram fazer a diversidade. Ok, vamos contratar só estagiários negros. Os pobres coitados chegaram lá batendo cabeça, né? Eles ficaram batendo cabeça totalmente, assim, marginalizados dentro do próprio escritório, porque não houve uma preparação para aquilo, né? Então, aí eles revisitaram essa decisão deles e resolveram contratar uma assessoria para poder ajudá-los, né? Mas, enfim, não é uma coisa fácil, mas, de novo, há que se ter, primeiro, a boa vontade e o desejo profundo de se querer fazer isso. Por quê? Porque é ético, gente, não é só porque é estrategicamente bacana, né? Vou vender aqui para todo mundo que eu sou uma empresa que pratica a diversidade. Não é só por isso, é porque é a coisa certa a ser feita, né? Tem que ser consistente. E adicionando a isso, eu acho que o tiro sai pela culatra, né? Porque esse grupo de estagiários que você comentou, eles sentem que aquilo é parte de um programa que não é legítimo e aquilo se torna, às vezes, até público, né? Por eles próprios, por eles não se sentirem parte. Então, às vezes, o plano acaba sendo pior, né? Com uma boa intenção, mas se não for legítimo, tem muita chance de dar errado, né? Nossa, mas foi exatamente isso que aconteceu. Começou a haver uma série de conflitos dentro do escritório e eles começaram a perder o controle sobre aquilo. Sim. Por quê? Porque não se prepararam, fizeram só a diversidade, mas não fizeram a inclusão, né? Exato. E eles não querem, as pessoas desse público, eles não querem ser parte só de uma cota, né? Eles querem realmente executar um cargo, uma posição que todo mundo faz. E não simplesmente por fazer parte de uma característica, né? Chega a ser humilhante para eles. Aí tem uma série de consequências, né? Ou cumprir legislação, né? Como o caso do jovem aprendiz, ou pessoas portadoras de necessidades especiais. Quer dizer, por conta de uma legislação que muitas vezes obriga, né? E essas pessoas vão acabar se sentindo só parte de uma legislação, não parte de uma corporação séria e tudo mais. Né? Claro. Legal. E, Marilza, falando um pouco do público-alvo da Índigo, orientado às pequenas e médias empresas, né? Então, queria aproveitar essa oportunidade para esclarecer para esse público como elas podem implementar práticas de governança e ética. Nossa, eu adoro essa pergunta, porque eu acho, assim, que é uma pena que ainda haja uma ideia errônea de que a governança é só para grandes empresas, porque custa caro, porque isso, porque aquilo. Isso não é uma verdade. É claro que quanto mais complexa for uma organização, mais complexa também vai ter que ser a sua governança. Claro, mas proporcionalmente uma empresa pequena pode e deve ter uma governança. E não necessariamente custar, né, comprometer aí o orçamento da empresa. Vamos dar alguns exemplos. O que custa o dono da empresa ou o seu gerente, seu presidente, falar sobre isso, né, de uma forma contínua? Vai se reunir, olha, a gente preserva, a gente preza pelos princípios da governança, quais são? Integridade, accountability, né, que é a responsabilização,
que é a equidade, a responsabilidade, a sustentabilidade, a equidade. Então, esses são os princípios da governança. O que custa praticar isso? Nada. Não custa. Nada. Você ser transparente com suas informações, você agir de forma íntegra, zelando pelo aquilo que você fala e aquilo que você faz, tendo consideração com os seus parceiros, né? Agindo de forma justa, não praticando discriminação, racismo, sendo responsável minimamente por questões ambientais, porque todas as empresas têm uma certa externalidade negativa, por menor que ela seja. Né? Então, no mínimo, vai ter lixo ali, vai ter resíduos. Né? Então, cuidar para que o impacto seja o menor possível. Isso não custa nada, gente. Marilza, posso fazer um comentário? Eu acho que a maior dificuldade, talvez, o que mais custe é cumprir o que se fala, né? É o walk the talk, ou seja, dar o exemplo, porque se a empresa também fala em transparência, que é um dos princípios, e não é transparente, a direção não é transparente, então isso gera descredibilidade, né? Exatamente, Urbal, esse ponto é super importante. Não é à toa que o novo Código de Melhores Práticas do IBGC inseriu no seu rol de princípios de governança o princípio da integridade. A 6ª edição foi lançada agora em agosto. Esse princípio não estava lá, ele apenas, esse tema estava dentro do código, mas de uma maneira assim, muito, muito indireta, transpassando por outros princípios, mas agora está claro que a integridade é o princípio número 1 da governança corporativa, e é exatamente isso, e fala muito bem com a transparência, não é? Que, em suma, é você ser leal à empresa, é você zelar pelo aquilo que você fala, né? Essa coisa de falar uma coisa e fazer outra só demonstra que a empresa pode ser tudo, menos íntegra. Exatamente. Né? Então, e Marilza, por outro lado, quais são os desafios que essas empresas mais enfrentam, uma vez que compreendeu a importância, quero de fato preservar a minha reputação, levar isso para o mercado, porque já compreendemos que isso o lucro é uma consequência, né? Não requer grandes investimentos, requer um investimento muito mais da mudança do mindset, não? A comunicação contínua e consistente, né? Mas, por outro lado, existem barreiras, o que uma empresa, como a gente estava falando, né? Esse público de pequenas, médias empresas, que não tem uma área de governança minimamente estruturada, na maioria das vezes, quais são os desafios, as barreiras que eles enfrentam? Tá, então eu vou direcionar minha resposta mais para esse grupo de empresas, né? Então, existem muitas barreiras, mas todas elas transponíveis. Pelo menos a maior parte delas são transponíveis. O primeiro é realmente ter esse convencimento. No momento que a alta direção está convencida de que este é o caminho que ela quer trilhar, é necessário fazer, assim, dar uma trilha, né, para que ela possa seguir. Você falou da comunicação. A comunicação é primordial, né? Você falar sempre sobre esse tema, dizer o quanto que a alta direção está compromissada com aqueles valores, com aqueles princípios. Passo seguinte é você entender quais são os riscos daquele negócio, né? Onde que estão as minhas fragilidades? Onde é que eu posso ter algum desvio de conduta? Onde é que eu posso ter, assim, uma violação de alguma lei, de algum regulamento? É entender quais são as suas fragilidades, né? Então, por exemplo, você é uma empresa que tem, sei lá, lida muito com vendas, né? Quais são os incentivos que você está dando para aquela equipe? Será que você está dizendo para ela assim, olha, bata a meta a qualquer custo? No final do mês, a meta é essa. Se você não cumprir essa meta, sei não, hein? Então, aquela pessoa que está com um revólver na cabeça, né, com a corda no pescoço,
Você acha que ela, tendo que garantir o seu emprego, vai se preocupar com o que está escrito no código de conduta ou Não, né? Então, veja como a comunicação ela é importante. Dizer, olha, a gente quer realmente que você bata a meta, mas não é a qualquer custo. Não é ao custo de violar os nossos princípios e os nossos valores. Isso precisa ficar muito claro. E tem um ponto, né, Marilza, porque a gente falou disso no princípio da conversa. Hoje, essa questão ela vai ficando cada vez mais latente, porque hoje as informações, o acesso aos papéis que as pessoas desempenham nas empresas, é tudo muito fácil de você acessar. Então, tem a reputação da empresa? Sim, tem. Mas também tem a reputação do profissional, né? E um escândalo de uma empresa da qual você faz parte pode, de alguma forma, criar uma nuvem cinza ao seu redor por ter feito parte daquela organização, né? Então, é muito importante que as pessoas tenham uma conscientização de serem embaixadores disso, porque a mancha, ela se espalha como, infelizmente, permita-me comparar, mas como aquelas manchas de óleo que a gente vê no mar, né? Exatamente. E falando disso, dessa questão das pessoas, inclusive, existe um ponto que está tocando tantas áreas, né, e sacudindo, não tem um setor, né, e nenhuma das funções criadas pelo homem que não está sendo como eu falo, desafiado pela tecnologia, pela transformação digital, né? E como isso afeta, de alguma forma, a agenda de governança corporativa? Bom, eu acredito muito que a tecnologia ela deve ser usada a nosso favor, né? E tem muita coisa boa, muitas transformações extremamente positivas que estão sendo trazidas pela inteligência artificial. Aqui está o meu mestre Durval Jacinto nesse tema, né? Eu acho que tem muita coisa boa. Agora, a gente nunca pode esquecer que quem está por trás de tudo isso são pessoas. E essas pessoas, se elas não forem bem treinadas, se elas não forem bem orientadas, se elas não tiverem muito claro na cabeça delas o mínimo do que seja uma atitude ética, não é? Ela pode começar a interpretar determinadas situações de acordo com as próprias concepções dela, né? E aí, por trás desses algoritmos todos, você percebe ou você escuta falar de muitas situações em que quem decidiu por aquele ou outro caminho foram pessoas, e possivelmente essas pessoas estão contaminadas por vieses. Todos nós temos vieses, né? Todos nós temos vieses. Então, como é que eu limpo esses vieses no momento em que eu estou ali criando uma tecnologia que vai ser utilizada por tantas pessoas para que não haja nenhum tipo de discriminação, né, ou de racismo, né? Então, eu acho que, de novo, a questão das pessoas, quem está por trás disso, estão sendo devidamente preparadas, são pessoas que têm um esclarecimento, têm, né, noção dos impactos que uma determinada tecnologia com vieses embutidos nela podem trazer para a sociedade. Então, acho que esse questionamento ainda não está maduro, essa conversa ainda não está madura, né? Então, é por isso que a gente tem visto, né, se falar tanto sobre esse tema. De fato, a gente tem um desequilíbrio entre a busca por lucros, a questão de cumprir com o dever ético e o impacto disso na sociedade, certo? Com certeza. E como é que a gente, agora vamos falar aqui de uma forma muito prática, porque às vezes fica assim parecendo, mas ética, a gente está falando de uma coisa assim, tão distante, a gente está falando de filosofia, a gente está falando, não é nada disso. Integridade não é bicho de 7 cabeças, a gente está falando de coisas muito, muito práticas. Então, por exemplo, se você pega o Código de Melhores Práticas do IBGC,
né? Tá lá. Como é que se toma decisões éticas? É discutindo sobre filosofia no momento que você vai... Não, né? É você considerando alguns aspectos importantes para aquela tomada de decisão. Quais são? Primeiro, a identidade da organização. Qual é a identidade da minha empresa? Eu tenho um propósito, eu tenho a minha missão, eu tenho a minha visão e tenho meus valores. Isso é a minha identidade. Para que eu sirvo, o que eu quero ser no futuro, como é que eu vou chegar lá, e por aí vai. Então, isso é a minha identidade. Então, tá bom. Aí eu tenho uma decisão que eu vou tomar. Tem uma decisão lá que engloba determinadas situações de aspectos éticos, né? Eu tenho que tomar uma decisão, eu estou premido pelo tempo, aí é outra coisa também, tempo, né? Tempo que, né, castiga as pobrezinhas das decisões dentro das empresas. Mas, vamos lá, retomando. Então, eu tenho lá, tenho que tomar uma decisão. E aí eu tenho a identidade da minha organização. Mas a decisão que eu preciso tomar, ela vai ser de curto prazo. Então, tchau, identidade. Então, mas esse é um aspecto. Qual é o outro aspecto? É o impacto que as minhas decisões vão gerar sobre meus stakeholders. Porque antigamente as empresas, elas viviam muito dentro do seu universo, não é? As decisões que elas tomavam eram em seu benefício próprio. Quem é que se importava? Gente, vamos falar sério aqui. 20 anos atrás, quem que se importava com comunidade no entorno de uma fábrica? Ninguém se importava com isso. Né? Ninguém se importava com isso. Se estava poluindo, se não estava poluindo, se estava usando água em excesso, se não estava usando água. Isso não era importante. As empresas tomavam decisões de acordo com aquilo que era melhor para elas. Mas isso mudou. Então, hoje a gente tem uma gama de partes interessadas que estão ali sendo influenciadas e influenciando aquela determinada organização. Né? Vamos pensar nas mídias sociais. Vamos pensar nas manifestações dos consumidores, nos boicotes de consumidores. Isso não traz impacto para a organização? Claro que traz. Então, dizer que essas pessoas não contam na hora de uma decisão é dar um tiro no pé. Então, de novo, estamos lá tomando uma decisão que tem vários aspectos éticos envolvidos, né? Tem pessoas envolvidas. Eu eu sequer conheço a minha identidade. Aqui é um outro desafio que eu coloco para vocês. Quantas empresas vocês conhecem, o que vocês passaram, que, de fato, todo mundo conhece a identidade da organização? Isso é uma coisa que é falada. Muito poucas. Né? Muito poucas. Segundo, na hora que você está tomando uma decisão, mas espera aí, isso aqui pode prejudicar meu fornecedor, isso aqui pode prejudicar meu consumidor, isso aqui pode prejudicar o meio ambiente. Vocês acham que as tomadas de decisão, do jeito que elas são feitas hoje, é claro que existem exceções, tá, gente? Não quero generalizar aqui. Mas vocês acham que, de fato, esses dois aspectos que vão caracterizar uma decisão fundamentada na ética são abordadas do jeito que deveriam ser? Ou seja, a identidade e o impacto? Eu acredito que não. Mas seria tão simples. Se vocês pensarem, qualquer evento, qualquer crise, escândalo, peguem lá. Puxa, se essa empresa tivesse pensado na sua identidade, ou tivesse pensado num impacto sobre os stakeholders, talvez as decisões não tivessem sido tomadas da forma que foram, né? Então, eu não quero dar exemplo aqui de empresas, porque não é o nosso caso, mas se vocês quiserem fazer uma busca, eu faço, eu pego os últimos 10 escândalos, quer dizer, os últimos 10 anos, maiores escândalos, e percebam. Uhum. percebam como essa falta de ética estava presente nas reuniões, nas decisões, quero dizer. Tem um negócio que é a história da boa vontade, né? Que você falou bem isso, não é nada tão complicado de fazer. Precisa ter o comprometimento e aquele comprometimento dessa visão, né? E partindo de cima, porque o exemplo vem de cima. Quer dizer, se for bem estruturado em cima, né? Então não é muito difícil, né? Falta muitas vezes boa vontade das pessoas em colocar em prática coisas simples. Com certeza. Que mudam, que transformam, muitas vezes, um ambiente, uma comunidade ali, uma corporação,
sabe? Eu já passei por empresas que, nossa, eu fiquei de boca aberta com ações que foram tomadas pela direção, mas ações tão simples e tão corriqueiras que ninguém tomava. E os caras tomaram e mudaram o rumo das coisas. Não precisa muito investimento, como foi falado. Não tem questão de investimento financeiro. Alguns até tinham algum investimento, mas a grande maioria ações, uma boa vontade, comprometimento com essa ideia e com essa filosofia de governança. Nossa, passei por empresas assim. Mas aí, Anísio, o que acontece? Muitas dessas empresas não têm a coragem de tomar essa decisão, porque isso exige mudanças, e aí as pessoas ficam com receio das mudanças. Exige coragem. Eu tenho exemplos aqui de empresas, né, que tiveram essa coragem e mudaram o rumo da sua organização. Elas, inclusive, tinham clientes, contratos importantes com clientes, mas que elas chegaram à conclusão de que aquele contrato estava indo de encontro aos valores da organização. Tiveram coragem de rescindir o contrato. Sabe? Porque... Isso é pulso firme, né? Por isso que vem de cima, né? Mas veio de cima, mas ele veio de cima, mas envolvendo todo mundo dentro da empresa. Pegando a contribuição de todo mundo dentro da empresa. E quando as pessoas se sentem parte de uma decisão, o comprometimento é outro. Totalmente. O trabalho maior é realmente fazer a conscientização, né, das pessoas. Tem que ser no dia a dia. E tem uma coisa que voltando a mensagem para as empresas familiares, né, pequena ou média, é onde a gente tem um cenário que a grande maioria, as decisões são centralizadas no dono. Então, as pessoas, elas até têm a vontade, né, elas não tomam a iniciativa pelo medo de errar ou para não se indispor com o dono da empresa. Então, esse líder, esse empresário, ele tem que abrir a mente, ele tem que desapegar de seus padrões, porque aquilo que te trouxe até aqui não é necessariamente o que vai te levar, se você não abrir a mente para trabalhar sua reputação, para trabalhar sua inovação, para trabalhar tantas outras coisas. Então, existe quando a gente fala de que tem que vir de cima, tem uma trava na liderança, é uma liderança que representa 65% do nosso PIB, vem das empresas familiares, e é onde a gente tem esse gap, né, porque as pessoas ficam com receio de desafiar pelo medo de retaliação, pelo medo de errar, né, e a bola de neve só vai aumentando de tamanho, né. Eu, antes de passar para as pessoas participarem um pouco aqui com perguntas, se quiser, eu queria colocar uma última questão que eu imaginei para essa conversa, que a gente está falando do lucro, né? O lucro com a ética. Como é que as organizações podem, de fato, medir o impacto disso, da ética e da governança nos seus resultados? Como que a gente pode usar disso para que eles possam se sentir engajados e animados em fazer isso acontecer? Essa também é uma pergunta muito interessante, porque as pessoas tendem a achar que a ética ou os princípios da governança, que eu gosto até de colocar os princípios da governança, porque a ética está na base de todos eles, né? Mas, então, usando os princípios da governança, as pessoas tendem a achar que vão atravancar o negócio, né? Ficar botando muita firula aqui dentro, a gente vai acabar não tomando as decisões rápidas como a gente tem que tomar. Balela, isso tudo é balela, é desculpa para quem não quer realmente enfrentar a necessidade de se fazer essas mudanças, né? Então, eu acho que existem, assim, diversos indicadores, e aqui eu não estou nem falando de indicadores formais, nada disso não, estou falando de indícios mesmo, de fatos evidentes de que vai haver uma transformação. Primeiro, você vai trabalhar a sua reputação, né? Se você é uma empresa, seja de que tamanho for, você vai trabalhar com base nos princípios da governança,
você, sem dúvida nenhuma, você vai fortalecer a sua reputação. E o que acontece quando você fortalece a sua reputação? Você tem acesso mais fácil a recursos. Essa é uma vantagem, né? Então, você está lá, tudo bonitinho, você tem lá o mínimo possível, né, de acordo com o nível de complexidade do seu negócio, você tem um código de conduta, você tem algumas políticas, né? Isso tudo custa muito pouco e é possível de ser feito, né? Então, você começa a angariar credibilidade no mercado. Aquela empresa trabalha de forma séria. Então, vamos lá, você tem acesso fácil a recursos. Esses recursos vão ser mais baratos para você, né? Porque uma empresa, a gente pensar naquelas empresas que tiveram envolvidas na Lava Jato, elas não conseguiram de imediato acesso a recursos, e quando conseguiam, era caríssimo. Você vai conseguir atrair e reter talentos, porque ninguém, ainda mais os jovens, quer trabalhar numa empresa com uma cultura, né, nociva. E a reputação, a gente está falando de cultura, gente, são duas coisas que andam juntas, né? Então, você tem uma série de outras vantagens, né? As pessoas que trabalham lá vão trabalhar com mais satisfação, vão se engajar muito mais, vão dar muito mais de si, vão acreditar naquilo, né? Isso é produtividade também, né? Você vai ter mais segurança jurídica. Quer coisa melhor? Você vai ter mais segurança jurídica. Certamente, você vai baixar muito os seus níveis de, sei lá, de notificações, de autuações. Por quê? Porque muitas vezes é por falta de de cumprimento legal, básico. Então, existe uma série de vantagens em que não se costuma atribuir aos princípios da governança. Não atribuir a outra coisa, mas os princípios da governança não. E são eles que vão fazer com que essas coisas aconteçam dessa forma. E ela permeia, Marisa, por todos os outros pilares, né, do ESG. E eu vejo que a gente, né, como eu comentei no começo, a gente tem uma longa jornada para ganhar maturidade nessa agenda, porque existe o conceito, ele não é muito claro. Ainda, infelizmente, grande parte das nossas organizações aqui no país, elas ainda acham que sustentabilidade está só ligado à reciclagem, que as questões sociais estão ligadas a ter uma cota para você contratar uma determinada, seja por gênero, enfim, por idade. E na governança é a questão da complexidade, né? Porque acham que vai implementar controles excessivos. E o que acontece? As empresas que hoje, elas não fazem de uma maneira proativa, não implementam essa agenda de maneira proativa. Infelizmente, isso só acontece quando ela provê serviço para uma empresa multinacional, que começa a avaliar os seus parceiros de negócio para também ter uma rede de ética e sustentável em cadeia, né? Isso é algo que, esse é o propósito também da gente levar essa mensagem, porque temos muito a fazer nessa agenda, sim, e eu tenho absoluta certeza de que, no médio prazo, muito dela vai vir em forma de legislação. E aí, aquilo que não foi feito de uma maneira suave, que pudesse fazer de uma forma sem grandes investimentos, sem a correria, ela vira uma coisa com um checkpoint, para fazer dentro dos mínimos da lei, aí requer investimento, vai requerer assessoria. Foi o grande movimento que aconteceu com o LGPD, né? Então, acho que fica, né, antes de passar aqui para o pessoal, a mensagem para a gente propagar que isso não isso é só uma mensagem de que algo muito sério vai vir, e vai vir em forma de lei, não tem jeito,
E remediar é sempre mais caro do que prevenir, né? Mas é que as pequenas e médias empresas, elas não se sintam intimidadas por essas agendas, né? Achando que vai vir uma faca no pescoço delas. Não, pelo contrário, você aumentar o seu nível de consciência, né? É aumentar o nível de consciência. No fundo, a gente está falando sobre isso. Consciência. Consciência, o quanto que eu, trabalhando pelo bem-estar da sociedade, eu vou aumentar também os meus lucros, vou obter mais resultados, né? Porque aquela gama enorme de pessoas que vivem ao meu redor, elas vão realmente se beneficiar disso, e isso é uma coisa que, na via de duas mãos, é um ciclo que não termina, né? Então, as empresas precisam entender que elas não são ilhas isoladas, elas fazem parte de uma rede intrincada de relacionamentos, né? E quanto mais elas se derem conta disso e atuarem de forma responsável, mais sustentável elas vão ser, né? No tempo. Sem dúvidas. Acho que o grande... Pessoal, aqui um comentário, perguntas, à vontade, Glauco. Não, eu ia comentar, acho que o grande desafio aqui é que esses são benefícios subjetivos, né? Eles não vêm de maneira a tocar de maneira muito objetiva no lucro ou trazer benefícios a curto prazo. E nem sempre as empresas têm, né? Se não tem isso na cultura, eles não têm tanto a gana de investir nisso, né? Porque vai ser uma jornada a mais longo prazo, é uma reputação que se está construindo e que, através dessa reputação, como você mencionou, vai puxando várias outras coisas, né? Numa cadeia. Mas, sim, as empresas costumam ser muito imediatistas nisso, né? Uhum. E a gente tem que entender que uma empresa no Brasil, essas 65% que você falou aí, elas matam um leão por dia, né? Então, não é fácil. A gente também precisa entender que não é fácil estar na pele de um empresário brasileiro, não é. O custo do Brasil é enorme. A gente não está aqui insensível a toda essa luta que eles têm, não é isso. Mas a gente está aqui tentando facilitar ou trazer alguma informação e ajudar no nível de consciência de que a vida deles vai ser muito mais fácil se eles realmente se detiverem nessa questão, se eles se mantiverem firmes, né, nessa questão dos princípios da governança. Né? Não se deixar abalar pelas tentações de curto prazo, né, e achar que tudo vai se resolver se conseguir bater as metas no final do mês. É bem assim, né? Precisa pensar que, né, tem um mês seguinte, e de outra forma, eu acho que, né, vai ficar bem comprometido o futuro delas. Anísio levantou a mão. Eu queria só fazer duas colocações. A Marisa comentou na fala dela em relação, por exemplo, à questão da redução de litígios, né, legais. Né? Eu vou agora puxar a sardinha para o meu lado, que eu sou tributarista, né? Então, a questão da governança corporativa, e a gente tratou isso em algumas empresas, que a governança tributária, né, ela está dentro da governança corporativa. E tributação no Brasil é uma loucura, todo mundo sabe disso, e o grau de litigiosidade que se tem nessa área é enorme, principalmente nas médias e grandes empresas. Então, uma governança tributária adequada, né, o que ela vai trazer, gente? Ela vai trazer redução de litigiosidade, e ela vai trazer aumento de lucratividade, que é o que a gente faz aqui para as empresas, recuperando o tributo para todo mundo, jogando dinheiro dentro do caixa, de maneira legal, claro, e responsável. Outro ponto que eu queria colocar, e já ainda dentro da minha sardinha, né, e para contribuir aqui na discussão, é que, por exemplo, o fisco brasileiro, hoje a Receita Federal, já tem a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que cuida, vamos dizer, de toda a tributação, né, em nível federal no país. Ela expediu já uma portaria em 2022, no sentido de que ela vai passar a observar certos aspectos ambientais, aspectos sociais e de governança nas empresas,
para negociar o pagamento de tributos em atraso. Olha que interessante, não sabia que informação. Aumentando o prazo, concedendo desconto no pagamento de tributos, entre outras medidas. Então, assim, a proposta da Receita Federal é negociar caso a caso com as empresas e ver as contrapartidas sociais que cada empresa está gerando no seu universo ali. Então, há empresas que já conseguiram reduções tributárias muito importantes por meio de implantação de projetos sociais nas áreas onde elas estão localizadas. Ações ambientais, né, para a preservação ali do entorno, projetos em escolas, uma série de coisas. Então, por exemplo, na questão tributária, a gente já está vendo o próprio fisco, o próprio governo federal trazendo o ESG para dentro da questão de governança tributária no país. Que interessante. Veja, Roberta, mais um benefício em si, né, implementar os princípios da governança, a agenda ESG. Exatamente. Para quem quiser anotar, é a portaria 6757 de 2022, uma portaria do Ministério da Fazenda. 6757? Isso. Eu não tenho a data exata, mas é de 2022. Ah, legal. Obrigada aí por essa informação. Vamos propagar essa portaria. Vamos lá. Empresas que estão com ESG em dia, está começando, é melhor implementar mais rapidamente, porque vai ter benefícios com isso, fiscais também. Maravilha. Obrigada por esse insight muito... Mais alguma colocação, alguma pergunta para a Marilza? A Reni levantou a mão. Reni, por favor. Não, depois na sequência o Durval. Para essas grandes empresas, além dessas daí, também tem agora a IFRS, S1, S2, que também está sendo implementada. Então, tudo isso está contribuindo bastante, né, com o ESG. E quando a gente pensa em Bacen, a gente vê que tem muita normativa relacionada a ESG para as empresas, CVM também, tem, né, as portarias CVM e tudo mais. Então, para as grandes empresas, elas, por máximo que a gente fale que tem os lucros indiretos, elas vão muito dando esse apelo ao lucro financeiro, né, muito forte para eles, né? Então, você vê SUSEP, CVM, Bacen, né? Todos os órgãos reguladores estão muito ligados a isso. Quando a gente vai para as pequenas e médias, eu concordo com a Marilza, né? Tem toda essa parte desses lucros indiretos, né, que a gente vai falar para eles, mas, infelizmente, muitos não têm nem ideia o que são os princípios da governança. Então, eles não conseguem nem chegar, sabe aquele negócio? Não chega no nível da dúvida. Então, é bem assim, é um trabalhinho que a gente faz, eu trabalho também com pequenas e médias, né, junto com a Roberta, então é um trabalho bem de conscientização, eu falo que é de catequização, sabe? De a gente chegar, explicar o que é, qual que é o benefício. A maior parte das pessoas, você fala governança, não sabe o que é governança, não, ESG pensa só em sustentabilidade, na parte mais de ambiente, né? Então, a gente fica muito assim, ainda é um teto de vidro. E eu concordo que, assim, com o tempo, as empresas vão ver essa necessidade, assim como aconteceu, tanto com o LGPD, mas também aconteceu há muitos anos atrás com a própria lei do consumidor, né? As empresas pequenas e médias, elas entraram não só porque era uma lei, mas porque elas viram que o consumidor começou a exigir. Então, cada vez mais que o consumidor nos exige alguma coisa, é onde as empresas começam a acelerar o seu processo para chegar e admitir tudo isso. E daí também é outra coisa que eu vejo, que a geração Z, né, os milênios da vida aí, né, eles vão fazer muito disso daí acontecer, né? Isso que a gente vai estar muito forte, né? Então, para quem vai atender esse pessoal, com certeza está trabalhando muito mais rápido. Para quem, eu estou falando de pequenas e médias, né? E para quem atende hoje as grandes empresas, porque as grandes empresas elas têm essa cobrança dos órgãos reguladores. Né? Agora, as outras, infelizmente, ainda estão ali, né, Marilza? Ainda estão na catequização, né? O cerco começa a se fechar, né? Ainda tem um espaço grande ainda de conquista, né? A gente sabe que a maior parte das empresas no Brasil realmente não sabe o que é governança.
Eles acham que é alguma coisa do governo. Não quero mais nada do governo. Eu escutei isso muitas vezes. Mas é uma questão... Se você pensar 10 anos atrás, o cenário ainda era muito pior. Há 20, Sim. 30 anos atrás, ninguém sabia, nem eu. Talvez muitos de vocês Não, também... nem as grandes se bobeavam falar. Né? Eu trabalhei numa empresa que hoje eu falo que a gente trabalhava com sustentabilidade, falava que era qualidade. Isso. Entendeu? A gente fez toda essa parte de melhoria de processos, né, de sustentabilidade, só que mais falava que era qualidade, a gente reportava a qualidade quando fazia isso. Então, vocês terem uma ideia, né? E era uma grande empresa, uma multinacional, né? Fazia isso. Então, tem que tirar das coitadas pequenas e médias hoje. O IBGC tem feito um esforço enorme para dar maior capilaridade a esse tema, né? Com diversos capítulos do IBGC em várias cidades do Brasil, fazendo um trabalho muito bacana. Eu acompanho um pouquinho, Marisa. Então, assim, e muitos outros atores também da governança têm feito o mesmo esforço. Eu tenho a impressão que a gente vai começar a ver resultado daqui a pouco. Durval, né? Oi, Marilza. De alguma maneira, acho que você respondeu a minha pergunta, a minha questão, que numa perspectiva histórica, né, essa evolução. É claro que quando a gente vê hoje algumas situações como o caso Americanas, ou mesmo a questão da lei das estatais, que é uma batalha que a gente tem lá no IBGC, há um certo desânimo, né, dessa evolução, mas acho que você disse, houve uma evolução, pelo menos do ponto de vista do arcabouço regulatório e tal. Como é que você analisa essa evolução, né, ao longo do tempo? Ou seja, a gente já tem muito que caminhar, mas você acha que nós já progredimos bastante ou ainda não? Durval, assim, eu acho que a governança é uma jornada, mas não é uma jornada em linha reta, sabe? Muitas vezes é preciso fazer curvas, às vezes até dar um passinho para trás, para dar 2 para frente, então vão ter sempre pedras no caminho, não tem como, tem pedras no caminho. E essa questão que está acontecendo com a lei das estatais, e muitas empresas que a gente não esperava que tivessem, né, que fosse apresentar os problemas que estão apresentando, como as Americanas, vão acontecer. Né? Eu acredito que seja muito uma questão cultural dessas empresas que ainda se apegam a modelos que hoje já não estão mais, né, sendo tão valorizados. Há um tempo atrás podiam ser valorizados, hoje já não são tanto, né? Hoje já não é tanto. Então, eu acho que a governança é uma jornada, mas não é linha reta, sabe? Então, a gente não pode perder a esperança, né? A lei realmente está batendo baixo astral danado com esse negócio da lei das estatais. Mas, de alguma forma, a gente vai continuar avançando, porque a gente avançou muito. A gente não está voltando para a estaca zero, a gente está dando um passo para trás. Eu não tenho dúvida que daqui a pouco a gente vai dar mais um para frente. E, assim, as conquistas são assim, é a forma com que eu enxergo. Eu acho que a sociedade, nós, como parte da sociedade, temos esse trabalho de cobrar, né? Às vezes é difícil, é chato falar, por que eu vou reclamar se ninguém vai me ouvir, né? Mas eu acho que esse trabalho que a gente faz, o mesmo que a gente está fazendo aqui, de alguma maneira é uma forma de reforçar essa importância de cobrar também do poder público, né? Dos entes regulatórios. O caso da Enel aí em São Paulo foi terrível, quer dizer, onde está a governança dessa empresa? Então, a gente vê que realmente ainda tem muitas falhas, né? Mas se a gente não cobrar, não protestar, não for, às vezes, até para a rua, como aconteceu nesse caso, aí não vai se resolver, né? É por isso que eu falei que um dos stakeholders mais importantes das organizações é a sociedade, né? A sociedade está ali, está vigilante e ela está cada vez mais madura, né? Então, eu acho que a sociedade está aí para cobrar mesmo. O ambiente da governança está, assim, fervendo por causa desse assunto, né? Então, muita coisa sendo escrita, muitos esforços sendo feitos e, enfim, talvez surta efeito, né? Vamos esperar, né? Tomara. Muito bom. A última perguntinha para a gente encerrar. Darcy, que está com a mãozinha levantada. Isso, é só um comentário, né, sobre todo esse tema que a gente abordou. Eu trabalhei quase 20 anos no setor sucroenergético, né, com usinas de cana-de-açúcar. E a evolução em 20 anos foi absurda. Quer dizer, quando eu comecei na usina, por exemplo, se queimava cana a qualquer hora do dia. E assim, era normal a prática de se queimar cana para cortar no dia seguinte, que era 100% manual. Não faz muito tempo que se proibiu a queima da cana no estado de São Paulo. Quer dizer, isso é só um dos exemplos, né?
também há 20 anos atrás, o cortador de cana não tinha qualquer direito, ele trabalhava por diária e sequer tinha qualquer tipo de equipamento fornecido pela usina. Hoje não se admite mais cortador de cana nas boas empresas, logicamente que tem as várias exceções, mas nas boas empresas não se admite mais o cortador de cana não ter carteira assinada, ter passado por um treinamento, usar todos os EPIs para fazer o corte da cana, que vem sendo substituído muito fortemente pela mecanização, que está evoluindo para a mecanização. Mas o setor sucroenergético, que foi muito visado, e a sociedade cobrou muito isso no passado e continua cobrando, né? É um exemplo muito claro assim, da evolução que teve, né? Que as boas empresas que se adequaram, né, nessa agenda ESG, que evoluíram e permanecem, e muitas outras que sumiram, que foram adquiridas por grandes corporações e acabaram, né, sendo diluídas, digamos, dentro do processo produtivo aí. Então, o setor sucroenergético, que eu conheço bastante, traz bastante isso que a gente conversou, né, todo esse tempo, porque houve essa evolução forçada pela sociedade, pelo Ministério Público, né, das boas práticas corporativas que vêm agora e só vão sobreviver, logicamente, nesse setor, as boas empresas, né? Esse é o ponto, que acho que a gente que fecha um pouco da mensagem, é uma questão de amadurecer para sobreviver. Do contrário, contar quanto tempo a organização vai durar. Não é? É isso. Muito bom. Foi um formato diferente, porque foi um grande bate-papo, né? E uma troca muito rica. Marilza, de novo, gratidão pelo tempo, pelos insights que você trouxe, as pessoas que aqui se conectaram com o tempo e com as contribuições também. Essa é a primeira de outras lives que a gente vai ter na sequência ainda esse ano, para todas elas muito dentro de todos os princípios de ESG. Então, eu convido que a gente, de verdade, que sejamos aí propagadores dessas mensagens, né? Para os nossos clientes, para os nossos colegas, porque esse é o futuro. É isso. Muito obrigada a todos. Agradeço. Boa tarde e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Tchau. Obrigado, abraço a todos. Até mais. Obrigado, Roberto.